Oi, gente! Estamos aqui para falar de semana 12, a última semana dessa jornada de recuperação criativa, o caminho do artista. Uou, essa semana terminou, já tem uns 3 dias, mas eu só tô sentando para juntar todas as ideias e fazer toda uma reflexão agora. Eu particularmente não sei por onde começar. Vamos começar por hoje. Hoje eu tava me sentindo meio deprê. Eu acho que é depressão pós-show da Lady Gaga. Hoje é quarta-feira, dia 7 de maio. O show da Lady Gaga foi no último sábado, dia 3 de maio, e foi uma das melhores experiências da minha vida. Se você não sabe, eu sou Little Monster desde o finalzinho de 2008, que foi quando eu descobri a Gaga. E esse show foi muito importante, não só pro meu coração de fã, mas para essa jornada que eu tô vivendo. Lady Gaga é criatividade pura. Então, eu fui ao show e eu saí do show me sentindo extremamente criativa e querendo criar todas as coisas que eu ainda não criei, querendo recriar todas as coisas que eu já criei. Foi muito interessante. Bom, a semana foi muito boa desde o início. Tudo que estava me movendo nessa semana era o show da Lady Gaga. Na primeira madrugada da semana, eu trabalhei num projeto, já estava querendo trabalhar há muito tempo. Consegui praticamente fechar esse projeto ali naquela madrugada, agora só falta trabalhar na edição. No dia seguinte, eu saí para garimpar looks para o show da Gaga. Se vocês não viram o meu look do show da Gaga, eu vou deixar as fotos aqui. Eu já tinha blusa, como eu mostrei pra vocês antes, então garimpei acessórios, enfim. Montei o look com a minha irmã e foi uma semana de muita criatividade e de muita ansiedade também, porque eu tava doida pra ver a Gaga. Eu nunca fui num show assim, desse porte, assim, em Copacabana. Eu nunca passei Réveillon em Copacabana, então eu não tinha muita noção do que seria. Tava muito cheio, mas deu tudo certo. Foi muito bonito. Eu poderia ficar só falando do show da Lady Gaga aqui, mas eu quero ler sobre o que essa semana dizia. Semana 12, recuperando o senso de fé. Na semana final, vamos reconhecer o coração espiritual intrinsecamente misterioso da criatividade. Vamos encarar o fato de que a criatividade requer receptividade e confiança profundas, habilidades que desenvolvemos por intermédio de nosso trabalho neste curso. Estabelecemos nossos alvos criativos e alertamos em especial para o perigo da autossabotagem no último minuto. Renovamos nosso compromisso de usar as ferramentas fundamentais deste livro. Eu senti que durante as últimas semanas eu tava, muito positiva, entendendo tudo que eu tinha que entender, pronta para fazer as mudanças que eu tinha que fazer. E agora, no final, me bateu muito medo. Faz tudo muito sentido agora, recuperando o senso de fé. A criatividade requer fé. E foi uma semana em que eu tive que ficar sempre me policiando muito para não deixar o meu medo vencer a fé. Essa semana toda e até o dia de hoje, na minha cabeça ficou assim, esse livro acabou, e agora o que eu vou fazer? E se eu não conseguir mais ser criativa? E se eu não conseguir tirar meus projetos, minhas ideias da cabeça? Então, revisitando esse capítulo antes de gravar esse vídeo e também fazendo a checagem, eu consegui limpar esse medo. Uma das tarefas dessa semana era escrever todos os seus medos em relação à sua jornada criativa, né? Nesse caso, a gente está falando de profissão. A gente deveria escrever e colocar dentro de um potinho que ela chamou de jarro Deus. No final das contas, significa que Deus está lidando com os nossos medos. A gente só precisa confiar nessa energia poderosa e divina. Entrega nas mãos do universo. Nós, seres humanos, estamos nessa vida, a gente vem ao mundo para prosperar. Então, tudo que dá medo, tudo que é negativo, entrega, solta, que não vai ficar com a gente. Só fica com a gente se a gente segurar. Então, essa ideia do jarro Deus é um potinho, você coloca ali os seus medos e deixa. Então, toda vez que você sentir medo, você olha para o jarro Deus, eu tô olhando agora, e você entende que meus medos não me controlam. Então, foi uma semana que eu senti muita ansiedade, obviamente, por conta do show da Gaga, mas ao mesmo tempo eu senti muito medo por conta do momento, assim, que eu tô vivendo, né, esse final de jornada, e eu tinha muito na minha mente assim, eu tô acabando esse livro e tem 2 eventos muito importantes acontecendo. Um é o show da Gaga e no próximo fim de semana é o meu aniversário. Querendo ou não, quando a gente faz aniversário, é um novo ciclo que começa. E pra mim, o show da Gaga é um presente de aniversário. Então eu tava com muito medo de como seriam as coisas depois desse show, depois dessa semana que a gente tá vivendo agora, já que eu terminei a semana 12. Mas agora, relendo o capítulo e fazendo a checagem, eu vi que não precisa ter medo. É uma coisa que eu ainda tenho que ficar me lembrando. Não precisa ter medo, não precisa ter medo. E se tiver com medo, levanta e faz com medo mesmo.
segue seu caminho. Aí tem uma tarefa que ela fala sobre as áreas que a gente costuma procrastinar, me pediu pra eu refletir. E eu botei aqui saúde, music business, né, meu business musical, meus passeios sozinha, aproveitar tempo comigo mesma, do lado de fora. Eu procrastino muito ir ao médico, eu sempre deixo chegar num ponto de ter sintomas ruins para poder procurar um médico ao invés de procurar antes. Eu fico com preguiça porque às vezes tem médicos que são muito longe e também tem que ligar para marcar e eu não gosto de falar no telefone, sabe? E music business também deu uma reduzida na atenção que eu coloco nisso para me abrir para outras formas de ser criativa. Eu estou com um projeto musical, ele consiste inicialmente em 3 músicas. A primeira música já está pronta, a segunda música está em andamento. Nesse primeiro momento a gente ia contar com um webdoc falando sobre a minha carreira e um clipe musical. Essa parte não depende mais de mim. A única coisa que dependia de mim até então era fazer a música, produzir a música, investir nessa parte. Agora toda essa outra parte que tem a ver com imprensa, produção de material de divulgação, clipe, webdoc, não depende de mim. Depende de uma assessoria que tá trabalhando comigo. Então eu não tenho controle de como as outras pessoas vão trabalhar. A única coisa que eu posso fazer é cobrar. E cobrar às vezes também não é a melhor opção. Então nesse momento o que eu posso fazer é ser criativa de outras formas, começar a trabalhar nas minhas próximas músicas. Então eu reduzi um pouco a atenção que eu coloco no meu music business. Tem coisas que eu não consigo fazer agora em termos de empresa, investimento. Tem coisa que não tá ao meu alcance. Finalmente eu entendi e aceitei isso e consigo trabalhar melhor em outras áreas da minha vida. E a outra parte que eu procrastinei, meus passeios sozinha. Uma coisa que eu queria fazer desde o início desse livro era me dar mais tempo de passeio, de lazer, sozinha, sem companhia, fora de casa, porque é uma coisa que eu faço pouco. Eu não tenho feito muito isso, mas eu quero mudar isso essa semana. Eu já tô com 2 planos legais aí de passeios pra mim. E como é meu aniversário, eu espero ter um bom tempo comigo mesma. Então foi uma semana também de observar certas coisas que eu ainda não consegui colocar no eixo. No geral, eu tô muito agradecida, eu tô muito feliz. Foi uma semana de muita criatividade e muita inspiração. Sabe quando você tem vontade de crescer mais e mais? Você fala, eu cheguei até aqui, o que será que tem do outro lado? Eu tô com muito medo, mas eu já cheguei até aqui, eu quero mais. Mesmo com o medo, eu quero mais. Agora eu vou ler a minha checagem pra vocês, que eu achei que ficou muito boa. Quantas vezes você escreveu as páginas? Você já as aceita como prática espiritual permanente? Como foi a experiência? Escrevi 5 vezes, foi ótimo para entrar em contato com os meus sentimentos mais profundos. Eu estava muito ansiosa para o show da Gaga e as páginas me ajudaram a ressignificar isso. As últimas páginas eu escrevi na casa da minha irmã, tomando um chá de maracujá com morango antes de dormir. Vimos a reprise do show da Gaga e eu fui escrever. Logo depois fui dormir. Foi ótimo. Dormi muito bem, mesmo tendo acordado tarde e tendo tomado café 6 horas da tarde. A verdade é que eu saí do show da Gaga, gente, com muita dor, muito cansada e até agora eu tô me recuperando. Mas valeu a pena. Você teve seu encontro com o artista, vai se permitir continuar com esses encontros, o que fez e como se sentiu. O show da Gaga foi o grande encontro com o artista dessa semana. Eu saí de lá do show querendo voltar a escrever fanfic, que era uma coisa que eu fazia quando eu comecei a acompanhar a Gaga, né? Não só escrever fanfics, mas também usar looks estilosos fora da curva, maquiagem fora da curva. Eu não quero mais ser básica, eu quero ser bem extravagante como Lady Gaga manda. Foi um convite para revisitar minha eu de 15 anos atrás, que não tinha medo de ser diferente e fazia questão de não se encaixar nas expectativas alheias. Além disso, uns 2 dias antes do show, eu customizei uma bolsa que eu ia levar e me senti inspirada a customizar mais peças. Na adolescência, na pré-adolescência, isso era algo que eu fazia muito e foi assim que eu me aproximei mais da moda. E é algo que há muitos anos eu não faço. Então é algo que eu quero voltar a fazer, customizar bijuteria, até o meu próprio cabelo, roupas, sapatos, enfim, o que der pra customizar eu tô querendo customizar. Para essa semana também quero fazer 2 encontros com o artista. A ideia é ir a um passeio na Ilha da Gigoia e também comer no restaurante mexicano. São 2 eventos para comemorar o meu aniversário. Você vivenciou alguma sincronicidade essa semana? Não. Bom, eu pelo menos não lembro. Na verdade, eu tava tão obcecada com o show da Gaga que nem percebi muito outras coisas.
coisas. Mas em relação ao show, conseguimos ficar em frente à Copacabana Palace, ali na calçada, como eu já havia decretado que seria. Desde o início eu falava, eu vou ficar ali na calçada do Copacabana Palace, porque ele tem uma visão muito boa, tá perto do palco e tal. E a gente conseguiu ficar, a gente ficou na mesma área, assim, da VIP, só que, obviamente, fora da areia. Então a gente não tava na VIP, mas a gente tava na mesma direção da VIP. A gente teve uma visão bem legal, só não foi tão legal assim, porque tinha muita gente alta na frente, mas ainda assim, deu pra ver o show de uma maneira que a gente não esperava, de uma maneira bem legal. A gente pulou, a gente dançou, não teve confusão perto da gente. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Realmente, a única coisa que me cansou, que eu falo, não sei se eu passaria por isso de novo, foi a volta. Não só porque tava cheio, mas porque eles abriram o trânsito muito rápido, ainda tava cheio de gente na rua, não tinha sinalização, a polícia parava com o carro no meio do caminho, então às vezes o fluxo podia ser melhor, mas porque o meio do caminho tava bloqueado, sabe? Esses estresses assim. Se fosse pra ver a Lady Gaga novamente, eu iria, mas pra outro artista eu não sei se vou, porque eu tenho fibromialgia, é um estresse muito grande, é uma ansiedade muito grande e é um desgaste físico muito grande também. Não sei se valeria tanto a pena, mas pela Gaga sim. Aconteceu mais alguma coisa significativa para a sua recuperação? No início dessa semana, como eu falei, consegui começar e deixar bem encaminhado um dos meus projetos. E também fui à Uruguaiana garimpar looks para o show da Gaga. E foi uma semana muito inspiradora e criativa. Para terminar esse vídeo, eu quero fazer aqui um apanhado dos projetos que eu estou trabalhando, caso vocês tenham interesse em continuar me acompanhando. Nesse momento, eu tenho o meu projeto musical, como eu falei antes. Ele consiste, a princípio, em 3 músicas. Tem um projeto literário. Quando eu tinha 16 anos, meu sonho era ser escritora e agora eu tô vendo a possibilidade desse sonho se tornar realidade. É um e-book que eu escrevi com muito carinho e muita inspiração. E o terceiro projeto é a produção de conteúdo na internet, porque eu quero monetizar o meu TikTok e porque eu gosto desse trabalho. Eu crio conteúdo desde 2019, mas agora só eu tô no momento de ver isso como uma profissão. Então esses são os meus 3 projetos criativos que estão sendo mais desenvolvidos nesse momento. Eu tinha a ideia de, a partir desse momento, trabalhar mais com vídeos vertical, principalmente no TikTok, e trazer aqui para os shorts desse canal. A princípio é isso, tudo que for novidade, tudo que for relevante, eu vou trazer para vocês. E é isso, eu quero e espero continuar sendo muito criativa. Eu vou continuar lendo esse livro, eu vou revisitar os primeiros capítulos, tarefas que eu não fiz, eu vou revisitar sugestões que ela deixou aqui e eu tô assim, pronta. É isso, acho que essa é a palavra. Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada.